Terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos discutir uma questão super importante, que até para nós adultos é difícil de entender. Então, peguem a apostila de vocês na página 32, tá? E nós já estamos aí no hábito 3, olha só, as coisas estão correndo, né? A gente já discutiu um montão de coisas interessantes e hoje nós vamos discutir a questão da urgência e da importância, ok? Hábito 3. Faça primeiro o mais importante. Ensina você a usar o seu tempo com as coisas mais importantes. Às vezes, as coisas mais importantes não são as coisas mais urgentes. Interessante esse raciocínio, né? Ao longo da aula eu vou explicar isso para você. O importante, aí ele vem aqui, importante são atividades que representam a sua missão, os seus papéis, os seus valores e suas metas de alta prioridade. Olha que legal, né? E o urgente são aquelas atividades que você precisa resolver rápido. São duas coisas diferentes. Vamos supor que hoje, por exemplo, eu perceba que eu esqueci de pagar uma conta. Isso então é urgente, eu tenho que ir lá correr e pagar essa conta para não pagar atrasado. Mas isso não quer dizer que isso seja importante. O que é importante para mim hoje? Importante para mim hoje é gravar minha aula com vocês, é estar nesse momento com vocês, né? É cuidar da minha família, é cuidar do meu corpo, é cuidar do meu espaço, né? Isso é o que a gente chama de importante. Mas vocês percebem que são duas coisas diferentes, tá? Aí, vem logo aqui abaixo esses quadradinhos que são fantásticos da gente entender, ok? Vamos lá. O primeiro quadrado aqui, ó, o quadrado alaranjado, é urgente e importante. Eu tenho uma prova na sexta-feira e deixar para estudar na quinta-feira. Isso é uma urgência. Eu preciso deixar para estudar na quinta-feira uma prova que é na sexta-feira? É esse o cara. A urgência tem esse caráter de uma coisa que é feita assim, meio atabalhoada. Tipo, ai, tem que pagar a conta. Nossa, eu tenho uma prova para fazer. Nossa, esqueci do jogo, eu tenho que correr para ir lá. Essa é a característica da urgência. Ela é feita sem planejamento. E nós estamos aqui numa luta para discutir planejamento, não é verdade? Então, a urgência é algo que aos pouquinhos, à medida que vocês forem ganhando mais organização, vocês vão deixar de ter. Ela vai acontecer menos, tá? Então, eu falo que vocês têm que, por exemplo, se eu tenho uma prova na sexta-feira, eu tenho que estar começando a estudar. Primeiro que eu acho que vocês têm que estudar todo dia. Quem estuda todo dia, a prova pode ser na sexta, pode ser na quarta, pode ser no domingo, que você consegue, né, alcançar esse bom resultado. É uma pessoa que não pensa na urgência, no susto. Ela está sempre se planejando. Então, vamos agora para o quadrante 2, que é esse aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é bem interessante. Não é uma coisa urgente, mas é uma coisa importante. Aqui, esse quadrante 2 é um quadrante valioso, porque é o quadrante que inclui o planejamento. É importante para mim? A prova na sexta-feira é importante para mim, nossa, super importante. É um trabalho que eu vou ter que apresentar, que eu vou ter que falar, que eu vou ter que me expressar. Então, é super importante. Então, eu vou com antecedência, me planejando para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Aí não tem que ser urgente, não tem que ser um negócio mal feito, atabalhoado, sabe? O que eu tenho percebido é que os meninos e as meninas estão com dificuldade nas tarefas porque não conseguem se organizar. E tá tudo bem, porque vocês são bem jovens. Mas vocês podem sim ter um caderninho aí. Olha a minha caneta chique. Um caderninho que vocês marquem
Ah, então tem um trabalho de música que eu preciso entregar dia 22. Tá, bota lá dia 22. Dia 22, eu tô sem aqui, mas é semana que vem. Se eu tenho um trabalho para entregar dia 22, eu tenho que começar a fazer esse trabalho hoje. Eu começo a fazer a pesquisa, amanhã eu já faço a escrita. Se tiver um desenho, eu já vou fazendo o desenho, procurando os materiais para fazer colagem, para fazer o que for. E aí já está pronto, sem ficar, sabe, se sufocando, se deixando aí muito angustiado com essa história. Não tem necessidade, tá bom? Então, esse quadrante 2, na nossa concepção, ele é o quadrante mais importante, é o quadrante que você tem que se estimular a estar, certo? E aí vem o quadrante 3, que é o quadrante da distração. Sabe quando a gente começa a se enrolar? Pois é. Fica lá de conversinha, vai lá na geladeira, come alguma coisa, fica olhando pro alto, né? Como diz minha filha aqui, fica viajando na maionese. Esse quadrante 3, a gente tem que tentar ir diminuindo. Uma coisa ai, Carol, eu tô estudando muito, eu preciso dar um descanso. Se você tá estudando muito tempo, parar, fazer a nossa respiração, alongar, aí tudo bem. Mas se você tá sentindo que você tá enrolando, sabe, enrolando? Fica lá, sim. Será que sim? Será que não? Então é importante que você comece a romper com isso, porque isso está te tomando tempo. Um tempo, inclusive, para você brincar, para cuidar também das coisas importantes que não são só estudo, que são sua família, são seus amigos, né? São as coisas importantes para você. E aí tem este quadrante, gente. Quadrante é esse pedacinho aqui que eu tô chamando, tá? Quadrante 4, que é do desperdício. Aí entra umas coisas que vocês amam fazer, que são ações, certo? Que é videogame, Instagram, essas conversinha WhatsApp, né? Ou quando o professor tá lá na sala de aula, ou mesmo na aula online, vocês ficam conversando de tudo. Então, isso é o que a gente chama de desperdício, tá? Então, a distração e o desperdício, eles atrapalham muito a gente a ter foco nas nossas pedras grandes. Lembra das pedras grandes? Então essa nossa aula de hoje é muito sobre isso, para vocês focarem no que é importante. E o que é importante tem que estar na agendinha de vocês, com data para ser feito e com prazo para entregar, tá? Sempre. Eu acho assim, uma coisa que ajuda muito a gente, eu pelo menos faço, tenho certeza que muitos dos pais de vocês fazem. Pergunte aí, uma lista de coisas que eu preciso fazer, que são importantes. E eu também faço uma lista de coisas que eu desejo para mim, para minha vida, né? Como um todo. Então são coisas para a gente ir estimulando a percepção do que é importante em nós. Isso é fundamental. Fundamental, terceiro ano. A gente não tá na vida a passeio. A gente veio aqui para contribuir. Então, quanto mais organizado a gente consegue ser, a gente pode ser organizado e alegre? Pode. A gente pode ser organizado e divertido? Pode, lógico que pode. Não precisa ser durão, assim, Não, muito pelo contrário. Quanto mais organizado você for, mais tempo vai sobrar para você fazer suas outras coisas, tá? E aqui, ele vai perguntar para você em que quadrante você tá. Então, eu quero que você faça essa atividade. Gente, na hora que a gente voltar, nós vamos voltar todas essas atividades e vamos refazê-las, tentar entender do que ela se trata, né? Mas ele está perguntando, qual quadrante eu tô? Eu chego a apostar que vocês estão aí no quadrante da urgência. Faz tudo meio assim. Nossa, tem um trabalho de tia Mara. Nossa, tem um trabalho de tio Paulo. Ai, e o trabalho de tia Kelly? Como é que eu faço? Eu acho que vocês estão meio assim. Tô achando. Então, ele vai perguntar,
né? Como que eu fico, né? Pense nas perguntas a seguir. Qual o número de quadrantes que os líderes... Qual o quadrante que os líderes escolhem ficar? Qual vocês acham? Quais atividades encaixam nesse quadrante? Como você se sentiria se passasse a maior parte do seu tempo nesse quadrante? Quais as consequências de passar a maior parte do seu tempo nesse quadrante? Então, ele está perguntando qual quadrante é o quadrante de um líder. A gente já sabe, né? Mas vocês vão responder aqui, né? Esse quadrante da importância e quais atividades seriam importantes, como que a gente se sente quando está cuidando do que é importante e quais as consequências disso, tá? Essa é o trabalho que eu quero que vocês façam com muito carinho, com muito cuidado e acima disso tudo, comecem a aprender a se planejar, tá? A planejar pequenas coisas, a se organizar, a criar o seu tempo. Aí, tá bom, terceiro ano? Um grande abraço. Se organizem, cuidem do que é importante, cuidem de vocês, da família, dos estudos, das coisas boas. Um grande beijo.